Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa. E se você é novo ou nova e está chegando aqui agora no canal, então não perca tempo, deixe já o teu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal. São pequenos gestos que vão ajudar o canal a crescer. E crescendo a gente vai conseguir levar esse tipo de conteúdo para um número cada vez maior de pessoas e quem sabe assim quebrar o algoritmo. Bom, além da figura dos inscritos, a gente também tem aqui no Ciência e Brisa os membros. Os membros são uma espécie de apoiadores, mecenas, patrocinadores do canal. São pessoas que já foram beneficiadas por esses conteúdos e que escolheram conscientemente contribuir financeiramente com o canal. Esses recursos dos membros, eles vão ser então utilizados para o crescimento do próprio canal, como uma espécie de investimento. E, claro, esses membros também têm acesso a conteúdos exclusivos e algumas prioridades na organização e na gestão do próprio canal. Além disso, a gente também tem aqui no Ciência e Brisa um grupo privado do Telegram. E o link para acesso a esse grupo você vai encontrar aqui na descrição do próprio vídeo. Lá nesse grupo você vai ter também a oportunidade de ter um contato um pouco maior, um pouco mais próximo com a comunidade do Ciência e Brisa, incluindo com este aqui que vos fala. Então, dito isso, roda a vinheta e bora pro vídeo. Nossa aula de número 5, vinculada a esse mini curso de magnetohipertermia, uma técnica usualmente aplicada num contexto de tratamento de pequenos tumores, mas que na verdade representa muito mais do que isso, né? Representa a possibilidade da gente esquentar um material usando essa combinação de partículas magnéticas com campos magnéticos aplicados, variantes no tempo, especialmente em altas frequências. Ao longo das aulas introdutórias desse curso, eu procurei contar meio que uma história do desenvolvimento científico / tecnológico da área como um todo, né? Então foram aulas assim de revisão bibliográfica. Coloquei vários artigos e contei assim um pouco de história, fui mostrando como a gente foi avançando no entendimento de certas ideias, certos conceitos, certos fenômenos, tanto no campo experimental, quanto no campo teórico, quanto também no campo de simulação computacional, porque hoje em dia não tem como a gente dissociar essas três formas de abordagem de um determinado problema no campo da produção do que seria conhecimento científico, né? Mas foram aulas que não tiveram assim nenhuma equação na lousa, foram aulas para a gente poder organizar um pouquinho as ideias, como a gente faria, por exemplo, se tivesse escrevendo um texto acadêmico, seja um artigo científico, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, em que a gente tem lá um capítulo inicial, que é a introdução, em que a gente vai contando uma história, citando alguns artigos. Então foi mais ou menos esse o approach que eu dei nas aulas iniciais. E na aula de hoje a gente vai começar a entrar assim em algum equacionamento matemático, mas tentando trazer para a discussão principalmente conceitos, né? A gente tem que ter sempre essa clareza nesses cursos assim de assuntos que dizem respeito à tecnologia e que envolvem essa junção das ciências físicas com a matemática aplicada, que no campo da aplicação tecnológica a matemática ela é uma ferramenta para que a gente consiga entender conceitos, para que a gente consiga depois utilizar essa mesma matemática no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. Então, por exemplo, quando a gente pensa na magnetohipertermia, um exemplo de uma solução tecnológica para a gente poder avançar no entendimento, na compreensão do fenômeno, é você desenvolver, por exemplo, um programa de computador que vai simular o campo de temperatura do tumor. Ninguém duvida, ninguém discute que isso é uma aplicação tecnológica, tudo bem, no campo assim da busca por mais entendimento, por conhecimento científico. Mas é um desenvolvimento tecnológico. Agora, para você desenvolver um programa que vai lá simular o campo de temperatura do tumor, você tem que manjar do equacionamento matemático que modela o fenômeno. Então, ser capaz de construir um modelo matemático que está baseado em princípios físicos e que rege esse fenômeno para depois desenvolver um programa de computador que vai simular isso, né, seria mais ou menos
o que eu esperaria, por exemplo, de um aluno, de um bom aluno, né, de um curso de engenharia, por exemplo, ou de um bom pesquisador, né? Até porque também essa matéria ela está no campo da pós-graduação, ou poderia estar, né? Então a gente já pensa já também assim naquele aluno que ele quer aprender os conceitos, mas que ele também quer criar com isso, né? Então o campo da criação ele envolve um entendimento de fundamentos de base. Então, a partir desse momento, eu quero começar a entrar um pouco mais no equacionamento matemático que modela esse fenômeno, tentando justificar, explicar cada hipótese que eu vou estar assumindo aqui na construção desse modelo, para a gente também ter essa consciência crítica das limitações do modelo e do que deveria ser feito caso eu estivesse tentando criar talvez modelos que vão ser mais complexos, mas também mais completos em termos do que eles explicariam. Então, dito isso, vamos começar a olhar para o fenômeno. Eu vou dar um zoom aqui na minha lousa, deixa eu só apertar um botãozinho aqui. Pronto, tá. E aí, assim, a primeira figurinha, né, que a gente vai começar a colocar aqui para poder explicar o fenômeno, é essa figura ilustrativa, que não quer dizer tanta coisa, é apenas um sketch para a gente entender que se eu tiver um tumor, né, e eu impregnar esse tumor com nanopartículas magnéticas e aplicar aqui um campo magnético, que eu vou chamar de H, que varia ao longo do T, num caso mais geral, esse campo H é um campo vetorial, tá? Então seria um H com um tiozinho aqui embaixo, que ele teria componente HX, na direção é x, hy é y e hz é z. Mas aqui eu estou usando assim uma representação bem assim geral esquemática para falar que esse campo ele varia no tempo, né? O importante assim é a gente entender que esse campo é um campo transiente. Esse campo transiente ele pode ser um campo tanto oscilatório, ou seja, um caso, sei lá, 1D numa direção específica, mas que ele varia naquela direção ao longo do tempo, como um campo rotativo, que já tem duas componentes, né, em termos de direção espacial, já é um campo mais bidimensional e que também varia no tempo, tanto oscilatório quanto rotativo são as características mais comuns que a gente poderia pensar nesse tipo de campo. Eu poderia também colocar um campo oscilatório, por exemplo, que tivesse uma soma de dois senos com frequências diferentes, para esse cara vir fazer uma coisa assim, em duas frequências, por exemplo, diferentes, teria uma característica assim, de uma excitação um pouco mais complexa. Geralmente a gente vai começar a abordar isso aqui num contexto de campo oscilatório simples, um D, um seno ou um cosseno de ωt, em que ω é a frequência do campo. E o que a gente sabe do fenômeno é que se eu aplico esse tipo de campo nesse tumor, a temperatura média num ponto lá do tumor ela vai aumentar com relação ao tempo, depois ela chega e estabiliza assim, em algum lugar depois de um certo tempo aqui, tá? Então, esse tipo de informação, quanto tempo demora para estabilizar e para onde vai, são informações muito importantes para quem está pensando, por exemplo, em aplicar isso daí para tratar esse câncer, né? A ideia da magnetohipertermia em termos de aplicação é que as células cancerígenas elas são menos resistentes ao aumento de temperatura, são mais sensíveis. E essa sensibilidade, é importante falar disso, ela está atrelada a uma faixa muito específica de temperatura que tem que ser ali meio que mantida para que essa técnica seja bem sucedida em termos de aplicação terapêutica. O corpo humano ele é muito sensível a variações de temperatura. Então, por exemplo, você está, sei lá, com 36 graus e meio, você está saudável, você está com 38, 1,5 grau, já está num estado meio febril, desconfortável. Então, 1 grau, 2 graus, 3 graus fazem muita diferença nessa escala. O que a gente sabe dessa técnica é que para ela ser bem sucedida, a gente tem que levar essa temperatura tumoral até mais ou menos 41, 42 graus, mais ou menos, né? E manter isso ali num certo tempo. E não pode também subir demais, passar de 48 e tal, porque você começa a gerar uma necrose nesse tecido cancerígeno, e isso gera inclusive um rompimento na membrana celular que espalha material tóxico, né, vinculado a esse tumor no seu corpo. Então isso acaba piorando a sua vida, assim. Por isso que a questão da magnetohipertermia para esse tipo de aplicação, ela depende de uma capacidade de você modelar esse fenômeno e quantificar ele com boa precisão, né, com boa confiabilidade. E o que a gente vai ver aqui é que esse fenômeno ele depende de uma série de mecanismos físicos que vão ali estar
acontecendo simultaneamente, alguns na escala das nanopartículas magnéticas, outros na escala do tumor. Então, o importante para a gente aqui é que vocês entendam essa modelagem, tá? Então, a primeira pergunta que eu poderia fazer, né, olhando para esse esquemático, é por que isso acontece? Então, por que isso acontece, né? E para a gente poder falar do motivo pelo qual isso acontece, a gente tem que usar assim, algumas ideias, algumas teorias, né, de eletromagnetismo. E o que a gente sabe dessa termodinâmica de materiais magnéticos, que é uma termodinâmica que entende que a partir do momento que eu aplico um campo H no material magnético, esse campo vai gerar modificações na estrutura interna desse material e essas modificações vão alterar as propriedades do material. Quando a gente olha para a termodinâmica de engenharia, essa termodinâmica clássica, né, ciclo de Carnot, motores a combustão interna, a gente aprende que uma substância pura ela pode ser definida em termos de um estado termodinâmico a partir do conhecimento de duas propriedades intensivas e independentes desse material. Então, se você pega, por exemplo, uma substância pura qualquer, um gás monoatômico, e você tem ali a temperatura e a pressão desse gás, e esse gás está num estado que ele não está mudando de fase, né? Então, nessa condição, temperatura e propriedades e pressão, perdão, são independentes. A partir disso, você sabe já a massa específica, a entalpia específica, a entropia específica, porque definiu-se um estado termodinâmico. E a gente sempre usa como essas variáveis independentes, numa termodinâmica clássica, convencional, temperatura e pressão. É conveniente para a gente, né? Então você escreve lá um calor específico em função de P e de T. E você vai usar diagramas, tipo diagrama PV, diagrama TS, para quantificar trabalho, calor, de ciclo, coisas do tipo. A gente, num contexto de magnetohipertermia, em que eu vou estar ali aplicando um campo magnético que vai alterar as propriedades do material, porque ele vai gerar um alinhamento das partículas na direção, um desalinhamento, etc., ao longo dessa excitação. E sendo esse campo um campo oscilatório, a gente pode também pensar em termos de ciclos, que nem a gente pensa com termodinâmica. Porque agora eu tenho uma quantidade a mais, que é o H, que é o campo. Esse campo H muda as propriedades, então um calor específico agora, em vez de ser função, por exemplo, de pressão e temperatura, ele poderia ser função de um campo de temperatura, H e T, e não P e T. Né? Nesse sentido, é como se a gente estivesse fazendo uma generalização para poder aplicar certos conceitos de termodinâmica para esse campo mais amplo de uma termodinâmica de materiais magnéticos. Então, por exemplo, um ciclo ou um diagrama PV, pressão volume específico, na termodinâmica clássica, aqui nesse contexto poderia ser um ciclo MH, magnetização campo aplicado, porque essas duas quantidades elas vão realizar um certo jogo num contexto de magnetohipertermia e que vão gerar uma dinâmica muito análoga à que a gente teria na termodinâmica de materiais não magnéticos. E a primeira pista, a primeira informação importante que a gente vai trazer dessa termodinâmica de materiais magnéticos, e tem muito disso no livro do Rosenzweig, que é o livro de ferrohidrodinâmica da área, chama Ferrohydrodynamics, né, o livro mais importante dessa área de fluidos magnéticos. Ali tem um capítulozinho, lá no final dele já, bem dedicado a essa termodinâmica. Eu tenho uma aula no meu canal aqui do YouTube também, no meu curso de fluidos magnéticos, sobre essa termodinâmica de materiais magnéticos. Então a ideia também desse curso, pessoal, é a gente fazer um curso em que as aulas sejam curtas, que a gente consiga avançar devagarinho, em blocos de ideias, para que ao final desse curso, aqueles estudantes que tiverem, sei lá, interesse em trabalhar com magnetohipertermia, né, e fazer pesquisa com isso, tenham já um repertório ali de base, tanto de revisão bibliográfica, de referência, de artigo, de livro, de lugares para procurar informações, quanto de ideias centrais em que a pessoa possa caminhar com as próprias pernas. Então, muito do que eu falo aqui, alguns detalhes eu não vou dar, mas eu falo, ó, vai lá em tal lugar lá que você encontra. Então aqui nesse curso tem um curso de fluidos magnéticos muito completo, tem 20 e tantas aulas, e tem uma aula lá no final já, próximo do final, sobre termodinâmica de materiais magnéticos. E aí a equação que é deduzida nessa aula é uma equação
é semelhante a essa primeira equação que aparece aqui, mas com um termo a mais. E o que essa equação fala pra gente? Ela fala que o trabalho W realizado, né, pelo campo magnético no material que seja responsivo, ou seja, no material que vai perceber esse campo e vai se modificar em função dessa percepção do campo, esse trabalho ele vai ser dado por uma integral dupla, que aqui é uma integral em volume, e aqui é uma integral nesse diferencial de B, em que B é o campo induzido, de 0 até B. Então, eu parto de um campo zero e eu aplico um campo magnético sobre o material. Esse campo magnético ele vai gerar uma modificação nesse material, ele vai gerar uma magnetização M nesse material, e a soma vetorial do efeito combinado da resposta à aplicação do campo, que eu chamo de magnetização, que é uma quantidade fundamental, com o próprio campo, essa soma a menos de uma constante, que é uma constante escalar, esse μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, vai me dar esse campo induzido, o campo total. Então essa integral aqui, ela vai de 0 até esse campo total final, né, desse produto que é H escalar dB. Essa equação, na verdade, já tem um termo aqui a mais, né, que depende de quantidades mais da eletricidade. Ou seja, a gente tem uma equação geral que eu deduzo naquela aula da termodinâmica de materiais magnéticos, no meu curso aqui no Sensibrisa de fluidos magnéticos, que é uma equação para o trabalho eletromagnético aplicado sobre a matéria. Eu acho que eu esbarrei aqui. Esbarrei e liguei de novo o microfone aqui. Foi mal, galera. Acho que está funcionando, né? Deixa eu só conferir isso aqui, porque se eu falar gravar e não estiver funcionando, eu acho que está assim, eu só liguei e desliguei. Então a gente tem um termo aqui a mais vinculado a essa parte da eletricidade, que num contexto de fluido magnético, isso não vai ser relevante para a gente, porque um fluido magnético é um fluido que ele não conduz eletricidade, ele não vai estar aqui sujeito a campos elétricos, a gente está interessado no fenômeno puramente magnético. Então só esse termo de fato importa. Quem quiser saber de onde vem direitinho essa equação, consulte aquela aula que eu falei, assim, termodinâmica de materiais magnéticos, aqui do curso de fluidos magnéticos. Pois bem, então eu poderia separar essa integral em duas integrais, já que B tem a ver com M e com H, eu poderia quebrar esse cara em duas integrais, e ter uma integral de 0 até H, de H escalar dH, mais uma integral de 0 até M, de H escalar dM. Então eu quebrei esse meu dB em dH mais dm. Tudo bem, tem um μ0 aqui, né, a menos de uma constante, mas esse cara ficou aqui, ó, pro lado de fora da minha integral, porque esse cara é uma constante. Acontece que H escalar dH, esse cara aqui, ele pode ser dado em termos de um diferencial de H quadrado sobre 2. E esse cara aqui, então, é zero por quê? Porque num contexto de magneto e hipertermia, o campo que eu vou aplicar, ele é um campo oscilatório. Então teria algo nesse sentido aqui, ó, um campo que ele começa num ponto e termina no mesmo ponto que ele começou após um certo ciclo, que vai entre H1 e H2. Então, quando eu ponho assim essa integral de 0 até H, na verdade seria uma integral ao longo de um ciclo fechado de campo. Aqui eu vou trazer essa ideia das integrais fechadas de linha, que vão ser integrais cíclicas. Então, a integral de 0 a H, sendo H o mesmo campo igual ao campo inicial, ou seja, H é zero depois de um ciclo, porque se começa com o campo zero e eu vou subindo o campo e desço o campo, após um ciclo eu volto para o campo zero. Então eu vou ter essa integral sendo nula, porque é um diferencial exato aqui. E aí sobra só a integral de H escalar dm, de 0 até m. Né? Aqui eu posso fazer uma integração por partes, em que esse H escalar dm vai ficar H escalar m, avaliado entre 1 e 2, menos μ0 m escalar dH, avaliado entre 1 e 2. Aqui, se eu penso num campo que ele é, por exemplo, um cosseno, e eu penso que a minha magnetização, a minha resposta, ela vai estar associada a uma escala de tempo finita e não nula, em que o material vai demorar um certo tempo para responder ao campo, eu vou ter então uma resposta que vai estar sempre defasada do campo por uma defasagem constante. Isso é uma hipótese que eu vou assumir desde o comecinho aqui para criar esse modelinho simples com vocês, tá? Então, por isso que eu comentei no início da aula que é importante a gente ter
essa clareza, essa consciência crítica das limitações do nosso modelo. Então, se isso acontece, eu tenho que o produto H escalar M em 2, né, que seria H2 aqui M, vai ser a mesma coisa que esse produto H escalar M em 1. Então, esse primeiro cara da integral por partes aqui, avaliado entre 1 e 2, sendo 1 e 2 um ciclo típico de excitação, é 0. Perfeito? Isso, na verdade, eu poderia falar que é uma consequência do fato do campo e a magnetização serem ambos funções harmônicas com uma defasagem constante. Então, o que sobra é que esse trabalho que o campo está aplicando sobre o sistema vai ser menos uma integral em V, de uma integral entre 1 e 2, de μ0 m escalar dh. Essa integral, μ0 m escalar dh, é uma integral muito importante, é uma integral muito famosa para quem trabalha com magneto e hipertermia, e ela está relacionada a essa relação, esse interplay, esse jogo entre a excitação, que é o campo H, e a resposta, que é a magnetização. Beleza? Então respirem, bebam uma água e vamos continuar aqui. Para a gente entender então essa relação melhor, eu trouxe aqui um gráficozinho, ou perdão, aqui a equação 1, né? Antes de chegar no meu gráfico, assim, só para resumir, o que eu estou falando é o seguinte: se eu tiver então esse campo H sendo aplicado numa suspensão de nanopartículas magnéticas e esse cara está isolado do meu sistema, esse campo ele vai ser responsável pela variação dessa energia interna desse material. Esse termo a gente também chama de dissipação de potência por histerese. Então essa palavra histerese aqui ela aparece pela primeira vez. Aqui isso aqui é do livro do Stratton, tá? Electromagnetic Theory, e aqui então eu vou começar a usar esse símbolo de uma integral, né, de linha para falar que esse cara vai ser avaliado em termos de um ciclo que eu vou chamar de ciclo de histerese. Tá, agora, por que a palavra histerese? Né? Histerese é uma coisa que traz essa ideia de algo que não volta para o lugar onde começou. E agora sim, então a gente vem para essa figurinha aqui, que é uma figurinha que mostra um ciclo de histerese típico no material que é passível a ser permanentemente magnetizado. Quando você pega certos ímãs, por exemplo, a agulhinha da sua bússola, essa agulha geralmente ela foi imantada, né? Ela foi transformada no material magnético. Ela não era magnética, mas aí ela sofreu a ação de um campo muito forte, que quando esse campo foi retirado, ela guardou em si uma memória magnética, porque tem materiais que fazem isso, então ela foi então imantada. Foi transformada no ímã, guardou essa resposta magnética, ela sofreu um processo irreversível, que é um processo que está associado a uma histerese, a um não retorno a uma condição inicial. Então, como funciona essa curva de histerese de um material magnético? Eu saio aqui de uma condição zero, sem campo e sem magnetização. Então eu vou e aplico um campo aqui, vou caminhando por essa linha aqui, vou pegando meu material, vou magnetizando ele, até que eu chego num campo limite, num campo HS, que é um campo de saturação, é aquele campo que vai, além dele, nada mais será feito. O material já foi chegou no seu limite, na sua saturação de capacidade de se magnetizar e alcança um valor de saturação para a sua magnetização, que é esse valor aqui em 1. Pois bem, se esse material for um material passível de uma histerese magnética, quando eu vou retirando esse campo, vou suavizando, ele não volta para um campo zero, ele guardou aqui um valor residual de magnetização, vem para o MR. Para eu pegar esse cara e desmagnetizar esse cara, eu teria que tirar o campo, aplicar um campo no sentido oposto, que até chegar num valor HC, que é um campo coercitivo, que é o tanto que eu tenho que tirar de campo num sentido oposto para desmagnetizar esse material, para puxar ele para o valor inicial. Então houve aqui um shift, uma diferença entre a 0, né, e esse valor HC, e esse shift tem a ver com essa histerese. Até que se eu for tirando esse campo, eu volto para o limite inferior, em que também nada mais acontece dali para baixo, e se eu retorno e vou aplicando de novo esse campo no outro sentido, no sentido positivo, eu vou e fecho a minha curva de novo e passo a ter uma curva aqui rachurada, que é uma curva de histerese. Essa curva de histerese ela guarda uma área ali dentro, e essa área interna da curva de histerese ela é muito importante para a quantificação
da quantidade de energia que está sendo transferida do campo magnético na forma de trabalho, que depois vai aumentar a energia interna do meu sistema, pela primeira lei da termodinâmica, e é que nem essa área interna de um diagrama PV também tem a ver com um trabalho muito importante na termodinâmica. Então o diagrama PV, que eu comentei no começo dessa aula da termodinâmica clássica, ele meio que vira esse diagrama MH, que eu chamo de curva de esterese. Você saber quantificar uma curva de esterese é de fundamental importância para você poder modelar esse fenômeno físico da magnetohipertermia. E são várias coisas que afetam a topologia, a área, a abertura, o alargamento, o achatamento dessa curva de esterese. Isso depende do tamanho das partículas, depende do material das partículas, né? Depende da concentração volumétrica das partículas, porque geralmente no contexto de magnetohipertermia, a gente vai injetar esse material magnético num tumor num contexto de um líquido magnético. Tem um líquido base, em que esse líquido vai estar impregnado com nanopartículas magnéticas, numa certa concentração em volume, que a gente chama de fração volumétrica de partículas. Esse líquido com nanopartículas é um fluido magnético ou ferrofluido biocompatível. Então, dependendo também da concentração em volume, da viscosidade do líquido base, de uma série de fatores, você vai ter uma curva de esterese maior, menor, mais alargada, mais achatada, e a área interna vai ser então afetada. Bom, a gente já viu aqui, né, que essa quantidade aqui, ΔU, é uma integral em linha fechada num ciclo de esterese de MdH. Então essa área interna é isso mesmo que a gente está falando aqui, é variação de energia interna, né, após um ciclo. A cada ciclo eu vou variar essa quantidade de joules de energia num volumezinho contínuo, contendo um líquido magnético impregnado com nanopartículas e sujeito à ação desse campo externo. Agora a questão é como que isso se relaciona, né, à temperatura do tumor, né? Isso é uma pergunta que a gente vai ver na próxima aula desse curso, então tá dando já 25 minutos, eu vou encerrar por aqui com essa frase que eu peguei do livro do Odenbach, chamado Colloidal Magnetic Fluids, que na verdade é um livro que o Stefan Odenbach organizou esse livro, é um livro de 2009, mas cada capítulo é escrito por um pesquisador diferente da área. E esse capítulo, se não me engano é o capítulo 6, é sobre aplicações biomédicas de partículas magnéticas de tamanho nanométrico, do TRAMS. E o que ele fala lá é o resumo desse gráfico, que materiais ferromagnéticos respondem à reversão de um campo aplicado por meio de uma dissipação de potência esterética. Então esse mecanismo ele é um mecanismo também dissipativo, no sentido de que ele está associado a uma irreversibilidade termodinâmica. A gente, né, que está familiarizado com a segunda lei da termodinâmica, a gente entende que essas irreversibilidades, essas coisas que acontecem só num sentido do tempo, essas coisas que deixam rastros perenes, como, por exemplo, um material que demora um tempo a responder à ação de um campo, e quando ele responde, o campo já mudou, e quando o campo muda para zero, o material não volta para onde estava, é algo irreversível. Isso vai estar associado, primeiro, a um processo de geração de entropia, porque isso acontece de maneira espontânea, e também estaria atrelado a um mecanismo dissipativo. A gente poderia fazer aqui um paralelo com, por exemplo, o atrito. O atrito, que é um fenômeno claramente dissipativo, assim como o efeito Joule, ele só acontece num sentido do tempo. Quando você perde essa energia por atrito, porque ela é dissipada de maneira espontânea num processo que acontece no sentido positivo do tempo, essa energia não volta para você no sentido inverso, de maneira espontânea. Não é devolvida a você a energia perdida por atrito para você, de repente, ganhar mais movimento. Já foi, já era. Teve uma dissipação. Algo de semelhante acontece aqui quando a gente olha para uma curva de esterese de resposta magnética desse material. E por ser irreversível, está associado ao mecanismo de dissipação dessa energia do campo, que acontece na forma de calor, quando esse cara entra num meio biológico, que tem ali tecidos, que tem ali uma condutividade térmica. Então esses outros mecanismos, eles vão ter que aparecer aqui dentro pra gente. Mas antes de chegar no tumor, na aula que vem eu tenho uma historinha para contar, que é como é que a gente modela isso usando variáveis complexas, uma parcela imaginária e real da resposta do material, e vou então apresentar para vocês essa quantidade que é a suscetibilidade
complexa de um material magnético, de um ferro fluido, que vai ser de fundamental importância para modelar o fenômeno. Eu falei sobre isso aqui nessa aula inicial, né? Nesse artigo de 86, que está inclusive embaixo da minha cara aqui, do Fanning. New technique for measuring the complex susceptibility of ferrofluids. Eu já cantei a pedra de que vai existir uma abordagem por variáveis complexas, que vai estar associado a essa coisa do material demorar um tempo para entender que eu mudei o campo, e quando ele entende, o campo já mudou e ele não consegue acompanhar o campo, está sempre um pedaço em fase, um pedaço fora de fase com o campo, e isso vai me permitir construir aqui um modelinho matemático que vai usar ideias bem simples de variáveis complexas para a gente poder quantificar esse fenômeno. Então eu fico por aqui na aula de hoje, e na aula que vem desse curso a gente vai já começar a partir desse ponto aqui. Considere um campo magnético, unidirecional, oscilatório, para avançar na modelagem matemática do fenômeno. Espero que tenham compreendido a aula de hoje. Deixem aqui feedbacks, comentários, sugestões, encaminhamentos, e a gente se vê na próxima aula do canal do Ciência e Brisa.